Dá para me escutar, né? Então, semana passada, a Renata falou para a gente daquela hidrelétrica, né? Que transforma as energias superiores, tornando compatível para o nosso corpo físico. Hoje a gente vai falar de forma detalhada dessa hidrelétrica que ela citou a semana passada. Então a gente já sabe que o corpo físico ele é constituído por energia condensada, né? Que é uma energia muito densa que não é compatível com aquela energia sutil do plano superior. Por isso que essa energia precisa passar por um processo para se tornar adequada ao nosso corpo físico. E como a gente viu a semana passada, nós não temos só o corpo físico denso, a gente possui outros 7 corpos, cada um formado por energia sutil de frequência vibracional cada vez mais elevada. E é por causa dessa diferença de frequência vibracional que esses corpos eles conseguem coexistir no mesmo espaço, sem que aconteça uma interação destrutiva entre eles. Então nós possuímos 7 corpos, sendo que cada um penetra completamente todos os outros situados abaixo deles, incluindo o corpo físico. Do corpo físico até o mental inferior, cada corpo contém todas as formas que o corpo físico possui, incluindo os órgãos internos, vasos sanguíneos e demais estruturas. A partir do mental inferior, os corpos sutis perdem essa configuração do corpo humano. Falta de prática. Então tá aí, né? 7 corpos, cada um inclui todos os outros situados abaixo dele, incluindo o corpo físico. Vendo isso daí, a gente vai compreender bem que o corpo físico ele não é um sistema único fechado, ele é só um constituinte de um sistema que interage de forma dinâmica, porque existe troca de informação energética entre esse sistema constantemente. E esse sistema consegue existir de forma equilibrada, até que as nossas emoções rompam todo esse equilíbrio, né, Natânia? Isso nos fornece uma anatomia multidimensional, essa constituição desses corpos de dimensões superiores. E o que os clarividentes conseguem ver é isso aqui. Além do nosso corpo físico denso, se estende para fora dele outras camadas, camadas de energia sutil superior e que são de extrema importância para a manutenção do corpo físico. A interface físico-etérica é um dos constituintes também desta anatomia multidimensional. A gente vai falar dessa interface mais para frente um pouquinho. Então, o homem não possui só este corpo com o qual ele se relaciona no mundo da matéria. Ele possui os corpos invisíveis que permitem a ele se relacionar com o mundo mental e o mundo emocional, que são os corpos sutis, que são os corpos das dimensões superiores, que é o veículo através do qual fluem as correntes vitais, e esses corpos sutis servem também de ponte para transferir as ondulações do pensamento do corpo mental e a emoção do corpo astral para o corpo físico. Faz necessário um sistema de imagens que permita aos médicos examinar as causas energéticas das doenças e não apenas as anormalidades bioquímicas associadas a esse estado. Hoje, cada vez mais tem sido dado ênfase à importância do nosso equilíbrio energético na manutenção do nosso estado de saúde. E como para a comunidade médica, né, eles não acreditam nisso. Então, por isso que seria importante um sistema que permitisse visualizar isso. Os pesquisadores acreditam que num futuro não tão distante,
a ressonância magnética vai permitir estudar essa anatomia energética. Porque a ressonância magnética, ela consegue captar campos bioquímicos sutis da anatomia humana, e por isso que ele é usado para estudar o órgão quando há um estado de doença. O sistema que forma a imagem da ressonância, ele é bem seletivo com relação àquilo que ele quer estudar. O sistema emite uma energia de determinada frequência vibracional que vai ativar aquele componente celular específico, que também responde emitindo uma energia, e é essa energia que é emitida por aquele componente celular que é utilizada para formar a imagem daquela estrutura celular. Então, como a ressonância ela é seletiva com relação àquilo que ela quer estudar, ela vai ser seletiva também para estudar detalhes do corpo etérico, né? Porque as doenças, elas se iniciam lá, com um desequilíbrio energético no corpo etérico, que se não for equilibrado, aí vai se manifestar no corpo físico, né? Então a doença ela inicia assim, um desequilíbrio energético, que vai provocar bloqueio, ou de um chakra, ou de um meridiano, que vai provocar desequilíbrio ou de um órgão ou de uma glândula, que daí vai manifestar um desequilíbrio fisiológico. E é só esse desequilíbrio fisiológico que o médico vê. Então ele trata sintoma, mas ele está lá no final do processo, né? Ele não pegou lá o início, o desequilíbrio energético. Por isso que seria assim muito valioso que começasse a ter essa visão energética também. Os médicos hoje em dia já têm acordado bastante para essa situação energética. E daqui a pouco mesmo eles vão pegar, dessa situação que tu falou, da ressonância, vai pegar alguém encaminhado para descobrir tudo isso. A gente vê no grupo de estudo lá da medicina quântica o quanto o pessoal está interessado, cada vez mais profissionais da saúde interessados, e a coisa está fluindo assim rápido. Né? Nossa, é por isso, porque a gente vê resultado concreto, porque está indo na causa, né? Não está tratando o sintoma, está indo lá na causa. E o pessoal está se atentando a isso, então não vai ser tão distante o uso da ressonância para começar a detectar isso, né? E até a própria acupuntura, ela trata o quê? Pontos de energia para equilibrar o organismo, né? E hoje, há um tempo atrás, a acupuntura era, né, o pessoal não confiava. Não gostava nem de ouvir falar. Hoje tem muitos médicos trabalhando com acupuntura. Indicando, nossa, então, e tendo ótimos resultados, né? Principalmente em controle de quadros de dor intensa. Então, ainda bem que o pessoal da área de saúde está se abrindo para isso, né? E a coisa vai fluir bem rápido. Eu acredito que eles estão enxergando que tem algo mais, não desmerecendo o conhecimento deles, mas acho que uma coisa é ligada à outra. Estou com um colega doente que está se tratando com um psiquiatra. O problema de depressão era alcoólatra, deixou de beber. Daí, semana passada, o psiquiatra deu alta para ele, assim, entre aspas, né? E falou assim, ó, agora o teu tratamento, tu vai ter que procurar um centro espírita. Ele falou assim, ele disse assim, o que eu pude fazer por ti, eu fiz até aqui. Agora tu vai ter que procurar um centro espírita. A gente, quando começa a colher material para esse tipo de estudo, né? Tem muitos artigos escritos por médicos que têm falado. Direcionamento. Sabe? Nossa, demais. Tem um até que o seu Lino falou dele para mim, Robert Lang. Ele trabalha com pesquisa de clonagem com espécies de animais em extinção. E ele começou a analisar a consciência, né? O que seria a consciência? E aí ele começou a dizer que a consciência não é algo pertinente ao cérebro, que a consciência é pertinente ao espírito. E ele admite, a pesquisa dele é muito legal porque ele admite a existência de universos paralelos. E aí, de uma forma diferente, ele falou de reencarnação, porque ele fala que quando o corpo físico deixa de existir aqui nesse mundo,
Aquela consciência migra para um universo paralelo e vai habitar aquele seu corpo que está lá naquele outro universo paralelo. É uma forma de falar de reencarnação. Então eles estão se abrindo, estão começando a falar, e cada vez mais a gente encontra artigos de médicos que fazem pesquisas e começam a fazer essa associação. Então, corpo físico e corpo etérico estão intimamente ligados em termos energéticos. A semana passada a Renata falou, né? Eles ficam a 1 centímetro um do outro. E a ligação entre eles é muito grande. O corpo físico não existiria sem o corpo etérico. O corpo etérico, ele coordena até a atividade celular do corpo físico. As doenças se manifestam inicialmente no corpo etérico, né? É o desequilíbrio energético que se manifesta no corpo etérico muito antes de se manifestar no corpo físico. Esse desequilíbrio energético são as cores que às vezes as pessoas dizem, tua aura é bonita, tua Exato. Porque as cores se misturam de uma forma que tu consegue... Ou elas perdem a tonalidade, elas ficam opacas, acinzentadas, ou as camadas encurtam, né? Tem uns que apresentam a aura deformada, né? E tem clarividentes, consegue ver brilho nos pontos de acupuntura e consegue ver alteração do brilho nesses pontos de acupuntura. Então, pelas cores também pode se misturar. Pelas cores também dá. Naquele livro Mãos de Luz fala bastante com relação às cores e forma da aura nos estados de doença. Até faz uma referência a um estado de raiva, a aura tem tal característica, de tristeza tem tal característica. Ele fala bastante dessa relação do formato da aura. Mas também até as clínicas, elas estão adotando cores diferentes até nos ambientes e no próprio uniforme para neutralizar as situações. Então, o corpo etérico ele é um molde holográfico que proporciona formações estruturais aos sistemas celulares do corpo físico. É como se ele fosse um mapa energético. E aí ele determina onde vai cada órgão, onde vai cada sistema celular. A matriz energética do corpo etérico, que é um molde holográfico do campo de energia, está superposta à estrutura do corpo físico. Isso aqui é fácil de entender quando a gente vê as pesquisas da folha fantasma, todo mundo já deve ter visto, né? Faz a fotografia química, capta a parte da matéria da folha e ao redor o campo holográfico do molde energético da folha. Cortando o pedaço da folha e fazendo outra eletrofotografia, visualiza a parte da matéria, com exceção daquela porção que foi removida, mas naquela porção onde foi removida a matéria da folha, continua existindo aquele molde holográfico do campo de energia. Quem amputa membros reclama, né, de dor ou coceira, porque aquele molde holográfico continua existindo. E mesmo já houve casos de quando a gente está fazendo a apometria, que vem um espírito pedindo onde é que está a minha perna, onde é que está meu braço, mesmo eles se condicionaram achando que ele não tinha. Daí a gente só mostra que está ali, só porque eles não queriam ver. Mas espiritualmente você vai tirar na matéria, não no espírito. Aqui essa foto mostra melhor, né, a folha, a remoção da ponta da folha, e numa segunda eletrofotografia a parte de matéria é daqui para baixo. Essa ponta aqui que aparece borrada é um molde holográfico do campo de energia. A organização espacial de crescimento, desde a embriogênese até a idade adulta, é orientada
por um molde holográfico energético que é o corpo etérico. Então, o corpo etérico determina toda a formação do corpo físico. Por isso, essa relação total de dependência para a existência do corpo físico. Mas se a pessoa já nasce sem um membro, daí o corpo etérico também? Igual? Olha, eu acredito que deva existir, por uma questão de karma, né, que aquele membro foi determinado não estar ali, mas eu creio que deve existir o molde holográfico. Eu acho que a parte espiritual existe, não existe na só a matéria. Por quê? Que por algum motivo ele veio sem aquele membro ou com aquele membro deformado, mas espiritualmente não. Ele tem um modelo organizador lá dele perfeito. É porque até assim, tem coisas que só ficam em corpo físico e corpo etérico, né? Nos corpos superiores é aquela constituição que acompanha em toda encarnação, né? Então eu acredito que existe sim. Os corpos sutis, eles não são separados do corpo físico, então tem aquela troca contínua de informação energética entre todo o sistema do agregado humano. E esses corpos de luz de dimensão superior, eles vão estar ligados às estruturas celulares através de uma complexa rede de fios energéticos, que vai captar aquela energia de frequência vibracional elevada, transformar, tornando compatível com o corpo físico para poder ser utilizada pelo nosso corpo físico. E essa rede de fios energéticos é formada pelos chakras, nadis e meridianos. Eles atravessam todo o interior do corpo físico, o corpo etérico, todos os corpos de dimensões superiores. E eles permitem que aquela energia de frequência vibracional possa entrar no nosso corpo físico e influenciar a nossa fisiologia, a nível celular, a nível do organismo como um todo. Como essa energia tem uma frequência vibracional tão elevada, ela vai passar pelos transformadores redutores, que são os chakras, para se tornar adequada à nossa matriz celular. Os chakras, através do nosso sistema endócrino, vai transformar aquela frequência vibracional numa manifestação biológica. Porque os chakras, eles têm uma conexão com um plexo nervoso e uma glândula endócrina. Então, toda aquela energia é utilizada para ativar o plexo nervoso e a glândula endócrina. E aí que existe toda a coordenação da nossa fisiologia. Os chakras são responsáveis pela recepção e distribuição das energias mentais, astrais e etéreas de acordo com a necessidade do indivíduo. São centros de força, que através delas, desse centro de força, flui aquela energia de dimensão superior para o interior do nosso corpo físico. Esse centro de força nos liga então ao nosso universo multidimensional. Por isso que eles são considerados portais dimensionais, né, que permite a passagem daquela energia de frequência vibracional elevada, permite a transformação dessa energia para ela ser utilizada pelo nosso corpo físico. Então aqui existe um fluxo vertical de energia ao longo da medula espinhal. Esse fluxo de energia ele se estende para fora do corpo físico, acima da cabeça e abaixo do cóccix, e vai formar uma corrente de força vertical ao longo da qual vai estar distribuídos os nossos 7 chakras principais. Aqui mostra a relação dos chakras com os plexos nervosos. E aqui, uma visão frontal dos chakras, o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, esplênico e básico. Os chakras têm o correspondente na parte posterior do corpo também. Então, anatomicamente, cada grande chakra está associado a um grande plexo nervoso e glândula endócrina e transforma uma energia de dimensões superiores, alta frequência vibracional,
em produção glandular hormonal. Aqui então tem só uma diferença de nomenclatura, né, dos chakras. Aqui seria o básico, que está relacionado com o plexo sacro-coccígeo, sistema reprodutivo e o endócrino gônadas. Aqui é o esplênico, que é o plexo nervoso sacro, sistema fisiológico gênito-urinário e as células de leite como sistema endócrino. O plexo solar, o plexo nervoso é o solar, o sistema fisiológico digestivo e o sistema endócrino, glândulas suprarrenais. O chakra cardíaco, associado ao plexo cardíaco, controla o sistema circulatório e se relaciona com o timo. O laríngeo, que faz relação com os gânglios cervicais e medula, controla o sistema respiratório e a tireoide. O frontal, ele se relaciona com o hipotálamo e a pituitária, controla o sistema nervoso autônomo e a glândula é a pituitária. E o coronário, que se relaciona com o córtex cerebral e glândula pineal. Ele controla o sistema nervoso central e se relaciona com a glândula pineal. As glândulas, elas são assim um sistema de controle muito grande sobre a nossa fisiologia. Isso sem entrar na questão emocional. Que é a que causa toda a confusão, né? Vamos dizer que teoricamente sejamos pessoas equilibradas, em constante harmonia, tudo foi muito bem, né? Sem entrar no mérito emocional. Então, devido à relação com o sistema de glândulas, tem a capacidade de afetar nosso comportamento, disposição de ânimo através das influências hormonais sobre a atividade cerebral. Desempenham um papel fundamental na regulação de diversos estados de consciência, especialmente no que diz respeito à natureza emocional das pessoas. O adequado funcionamento dos chakras e o equilíbrio emocional interior têm profunda relação entre si, sendo importante a compreensão de todo o sistema de chakras e dos corpos sutis, pois eles nos proporcionam informações a respeito do modo pelo qual diferentes estados emocionais podem produzir doença ou bem-estar. Dependendo da emoção que você vai sentir, um chakra vai ser afetado e aí vem um resultado. Cada um vai afetar mais um sistema e aí vem. Então são 7 chakras principais, tem literatura que fala de 12 principais, que daí seriam 2 nas palmas das mãos, 2 nas solas dos pés e um associado à medula. No total, são mais de 360. Eles são vórtices semelhantes a rodas localizados na superfície dos corpos sutis, pratos de energia vibratória com a concavidade no centro. Essa concavidade vai em direção ao interior dos nossos corpos. E essa energia vibratória, ela vai no sentido de giro, que é bastante intenso, porque daí vai ter choque, né, de energia superior com energia primária terrena, que se chocam e forma esse movimento circular intenso. A velocidade do giro depende do grau evolutivo de cada um, vai depender da mediunidade, né? O ideal é que tudo seja de forma natural, progressiva, que daí não traz prejuízo para ninguém, né? Tem hoje, meu Deus, pesquisando material, você vê técnica de ativação de pineal, para ativação de chakra, expansão de consciência. Para lidar com isso, a gente tem que ter preparo. E aí, só de forma espontânea, assim, conforme você vai tendo merecimento, que a coisa vai vindo, é que não vai te trazer prejuízo. Senão você não tem condições de lidar com todas as informações e toda a energia que vai estar chegando, né? O André Luiz fala num
trecho do Missionários da Luz. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender e ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta de novos conhecimentos. O que ele quer dizer aqui? Progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Evoluir, né? Cada existência é um recomeço. Se a gente aproveitar cada recomeço para resgatar o que precisa, para transformar o que precisa, né? Sem reclamar e ainda agradecendo, né? Porque está resolvendo agora, é menos um peso na bagagem, aí você vai conseguindo, né? Porque se você está tendo a oportunidade do recomeço, você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que se acertar com alguém, você tem alguma coisa para reformar dentro de você, né? E acho que um dos nossos maiores desafios é a reforma íntima, né? Porque você vai estar lutando contra você mesmo. Você vai estar lutando contra aquele sentimento que te acompanha, sabe lá quantas encarnações, né? Porque infelizmente essas emoções também não ficam ali no corpo físico e se desintegra com ela. Está lá, registrada naqueles corpos mais superiores, e aí fica muito difícil você mudar uma coisa que está vindo contigo há tantas encarnações. Mas se de boa vontade você for lutando e conquistando degrau a degrau, a espiritualidade, quando vê que tem uma evolução, altera aquelas telas de proteção do chakra, tela búdica, e daí permite um maior fluxo de energia, tanto espiritual quanto física. E aí a pessoa começa a ter um aumento das percepções espirituais. Só que daí a pessoa vai ter conhecimento, preparo, vai saber lidar com tudo aquilo e não vai sofrer prejuízo nenhum. Os chakras, eles podem tanto ser acelerados para aproveitar melhor as oportunidades concebidas, como também podem ser desacelerados devido ao mau uso dessas percepções, né? Tem gente que pode se perder, né, com toda aquela energia que chega e começar a fazer mau uso. A espiritualidade também toma as devidas providências. Se eu acertasse logo, né? Terminou. As funções dos chakras: absorver energia vital do ambiente, transformá-la e distribuí-la pelo organismo, desenvolver as facilidades psicológicas, servir como receptores de todas as vibrações de energia e informações que ultrapassam a esfera física, e atuar como portais que ligam o ser humano aos planos ilimitados de energias sutis. É que está distante do computador, por isso. Ele tem dois sentidos de giro. O horário, que é o coronário frontal e o laríngeo, o anti-horário, esplênico, umbilical e básico, e o cardíaco, ele pode girar nos dois sentidos. Ele é o central, né? Ele é o central, ele é o chakra que equilibra todos os outros, e aí depende da necessidade de cada um, ele gira no sentido que for preciso. E quando a gente vai dar um passe, tem pessoas que só no colocar a mão eles já percebem o chakra. Então, o porquê que você, quando vai, mesmo quem não percebe, que coloca no final a mão em cima, que o quê? É para o chakra ficar harmonizado, que através da energia da mão do que está dando um passe, ele equilibra e solida. Vai no coronário que equilibra todos. Então, os tipos de chakras, eles podem ser primários, se originando no duplo etérico, ou espirituais, também chamados de centro de força, vão ser localizados no corpo astral ou perispírito. Os chakras do duplo etérico, eles são temporários, porque eles só vão existir enquanto o duplo etérico existir. Eles vão ser semimateriais
e responsáveis pelo intercâmbio energético de energias provenientes do corpo astral para o corpo físico e vice-versa. Os espirituais, eles são permanentes, estáveis e definitivos. Eles trazem suas origens em estruturas superiores do agregado humano. O tipo de energia que circula pelos chakras pode ser o éter cósmico ou energias espirituais, a energia vital ou prana, que também é uma energia espiritual, e o éter físico, que é a energia física ou kundalini. Eles se classificam ainda em inferior, o chakra básico, os intermediários, esplênico, umbilical e cardíaco, e superiores, o laríngeo, frontal e coronário. O chakra inferior, ele traduz duas forças do plano físico, o fogo serpentino e a vitalidade do sol. Esse chakra inferior, ele é responsável pela sensação. Os intermediários vai ter um maior fluxo de energia vital ou prana. Eles recebem forças que emanam da personalidade, forças provenientes do nosso ego, e são responsáveis pelas emoções e sentimentos. E os superiores circulam o éter cósmico com maior intensidade, são ligados ao mundo espiritual e são responsáveis por funções do intelecto e pensamento. Pessoas que têm pouco desenvolvimento espiritual, os chakras eles funcionam de forma lenta, têm um diâmetro menor, eles vão ter cores escuras, oleosas, podem ser opacas, e só vai atender às necessidades vitais do duplo etérico e do corpo físico. É aquilo necessário basicamente para a manutenção desses dois sistemas. As pessoas muito desenvolvidas espiritualmente já vão possuir chakras brilhantes, translúcidos, dinâmicos, potentes e acelerados, com um diâmetro ampliado, os tons coloridos fascinantes, e vão canalizar a maior quantidade de energias vitais e psíquicas, que facilitam o desenvolvimento das faculdades do espírito. Então, para você receber mais energia, você precisa já ter um grau de evolução. Quando você tem um grau de evolução, o chakra vai se abrindo cada vez mais e mais energia vai vindo. Então, é uma coisa progressiva, né? Você se desenvolvendo, a coisa vai fluindo. O primeiro chakra é o básico ou raiz, também chamado de Muladhara em sânscrito. Ele significa suporte raiz, localizado na base da coluna. É o lótus vermelho de 4 pétalas que representa o mundo material e o elemento terra. A energia que circula é a kundalini. Esse chakra, ele estabelece a nossa relação com o mundo da matéria, né, com as coisas materiais. Ele representa o instinto de sobrevivência. O chakra básico é o nosso motor quando a gente precisa de uma resposta em estados de fuga ou de luta. Aí tem uma confusão na literatura, né? Porque aqui naquele quadro a gente viu que o plexo solar está associado à suprarrenal, que é onde é produzido adrenalina. E nesses casos de sobrevivência precisa de adrenalina. E tem literatura que fala que o chakra básico, ele está relacionado ao córtex interno da suprarrenal, que é onde é produzida adrenalina, e aí o plexo solar com o córtex externo. Ele faz relação com as estruturas físicas, são os orifícios externos de excreção, reto, ânus e uretra, sacro e espinha, relação com os plexos hipogástricos e sacro, e atua sobre a coluna vertebral, sistema nervoso central e periférico e aparelho urinário e reprodutor. Ele relaciona-se com a juventude, ilusão, cólera, avareza e sensualidade. Pessoas sob influência desse chakra podem apresentar comportamento violento ligado à insegurança. Normalmente são materialistas e pragmáticas, pessoas que extravasam sensualidade e sexualidade. É o responsável pelas sensações.
O desequilíbrio físico causado pelo desequilíbrio do chakra são desordens do sangue, febre, inflamação de fígado, bexiga, paralisia do sistema nervoso e órgãos genitais. Os desequilíbrios psíquicos é a falta de senso de realidade, problemas relacionados à sexualidade, medo, fraqueza e insegurança. A ativação desse chakra é muito perigosa devido à imaturidade espiritual do homem no que diz respeito à administração de questões de ordem sexual e primária. Esse chakra circula a Kundalini, né? E a gente tem muito pouco conhecimento, pouquíssimas pessoas têm conhecimento desse tipo de energia. E quando essa energia é ativada, ela desequilibra totalmente todos os outros. Então, é totalmente desaconselhável buscar qualquer tipo de ativação desse chakra. Pessoas que ouvem falar muito dessa energia Kundalini e acabam pesquisando e se atacam a ativar ela no organismo. Ah, já aconteceu Daí casos dá assim. muito, é muito difícil de tratar. Aqui já teve casos, Já né? teve vários casos. Não dá Porque pra acham ajudar. assim que se eles forem dar energia para o chakra Kundalini, o básico, né? Eles vão ativar com mais intensidade a parte sexual e daí ela entra em desequilíbrio. Porque tudo que é de mais ou de menos não presta, tem que ser relativo. E essa energia não vai atuar só ali naquele. Ele vai por todos os outros e daí desequilibra tudo. Porque quando se fala de Kundalini, se fala muito em energia e força junto. E eles acham que isso vai regularizar tudo. Não, É muito perigoso. pelo contrário, causa um desequilíbrio tão grande que daí o complicado é conseguir quem possa ajudar, né? O chakra esplênico, ele é chamado também de Swadhisthana, que significa nosso próprio lugar, é o lótus de 6 pétalas de cor laranja, que é localizado na região correspondente ao baço. Ele tem a função de irrigar e vitalizar o duplo etérico e representa o elemento água. As pessoas que são ligadas a esse chakra, que tem ele desenvolvido, possuem inesgotável reservatório de fluido revitalizante, podendo aplicar seu potencial na dedicação à cura e ao tratamento de enfermidades físicas. Ele é relacionado com fenômenos mediúnicos. Se ele é ativado de forma descontrolada, vai acontecer incorporações assim, indesejáveis, né? E aí a pessoa pode ficar em situação também até de perigo, né? Porque depende de onde você está, se não tem ninguém para te socorrer, complica. Ele é ligado aos processos de vampirismo. É através desse chakra que os obsessores encarnados ou desencarnados sugam os fluidos vitais das pessoas sobre as quais eles exercem a obsessão. Desequilíbrios físicos são problemas circulatórios, problemas nos ossos, alto grau de anemia por influência dos glóbulos brancos, avançando para quadros graves de leucemia. E os desequilíbrios psíquicos, a extrema desconfiança, que torna a pessoa irritante e falsa, cólera, fraqueza de personalidade, pensamento claro de fácil assimilação, mas com tendência à radicalização. Tem energia vital relacionada ao poder físico e mental. O chakra esplênico, ele capta, quando está desequilibrado, qualquer tipo de energia do ambiente. E como ele vitaliza o duplo etérico, quando ele está ativado de forma desregulada, ele vai acumular energia densa no duplo etérico e isso vai prejudicar bastante o nosso corpo físico. O chakra umbilical ou plexo solar é o Manipura, que significa joia brilhante, é o lótus amarelo de 10 pétalas. É o centro da vontade do ego, representa o elemento fogo. Localizado próximo ao umbigo, é responsável pela assimilação das emoções e experiências necessárias ao despertar da consciência. Ele é associado ao fígado, intestino, rins e demais órgãos abdominais, com exceção do baço, que faz relação com o esplênico.
ligado ao sistema digestivo e assimilação dos alimentos e nutrientes. Ele relaciona-se com o corpo astral ou corpo emocional, responsável pela expressão ou domínio dos instintos e emoções passionais. É através desse chakra que a pessoa vai expressar medo ou culpa de situações que foram mal resolvidas no passado. As pessoas que possuem esse chakra bem desenvolvido têm maior sensibilidade para perceber as intenções dos outros, sejam elas boas ou ruins. O fluxo energético, ele é afetado pelo modo como o indivíduo encara o universo em que vive, né? A questão nossa energética, se você vê de forma difícil, você vai causando bloqueio, né? Se você vê uma dificuldade como uma forma de aprendizado, já é totalmente diferente. A forte influência desse chakra leva ao congestionamento das emoções que emanam do corpo astral e as coisas da matéria começam a ganhar mais importância do que as coisas do espírito. Raiva, mágoa, ressentimentos, ciúmes e irritabilidade, sempre aliados à agressividade, são características marcantes em caso de excesso de vitalidade ou congestionamento energético desse chakra. Quando ele está em desarmonia, as pessoas se tornam apáticas, não têm interesse por nada na vida, apresentam melancolia, tristeza e depressão. Pessoas em constante busca de novidades sem conquista de resultados concretos. Estão sempre começando, mas nunca terminam. Quando ele está em harmonia, a pessoa vai ter entusiasmo e alegria de vivenciar experiências no mundo físico, enquanto forma de aprendizado, traz o prazer de servir sem esperar recompensas. O chakra cardíaco, chamado de Anahata, significa intocável ou ileso. Localizado bem próximo ao centro do peito, ele proporciona o equilíbrio entre todos os chakras. É o lótus verde de 12 pétalas, que representa o elemento ar. Ele tem papel importante no desenvolvimento da vida espiritual superior, diretamente relacionado aos sentimentos e emoções superiores. Nesse chakra se concentra todas as expressões relacionadas à afetividade, ao entusiasmo, ao amor incondicional. O órgão físico associado é o timo, por isso que é importante o fluxo energético adequado, porque o timo estando funcionando bem, o nosso sistema imunológico está funcionando bem, né? Até um tempo atrás, achava-se que o timo na puberdade ele parava de crescer e ia atrofiando, mas na verdade o timo funciona durante toda a vida. No adulto, em situação de estresse ou ferimento, ele libera um hormônio que rapidamente vai ativar aquelas células de defesa que vão procurar restabelecer o equilíbrio rápido do organismo. E o timo, ele é o primeiro a ser afetado pelas atitudes mentais. Então, quando você está feliz, ele está lá forte, vigoroso, ativando o sistema imunológico. Ficou triste, ele encolhe. Ficou doente, encolhe mais ainda. Isso que a gente nem ouve falar dele. Né? Fala o timo, onde é que é o timo? Bem aqui. E tem como, inclusive, ativá-lo, né? É o timo das Olimpíadas. Quando a gente está tenso ou está triste, chega a pesar. Dói. Ai, tô com Aquele dor no aperto, peito. né? Mas a dor no peito não tem nada a ver com o coração. É É o timo que está Nem os berrando. médicos sabem, né? Não, nem os médicos sabem, porque o coração não dói aqui no meio do peito, né? É ele que está gritando, te dando sinal, pedindo socorro. Ele também é responsável pelo consumismo, né? Quando está desativado. Libera algum outro hormônio aí que leva ao consumismo. E quando o timo está pesado, se for observar, a respiração está curta. Se puxa o ar não entra, né? Então é o timo que está dando sinal. As ideias negativas têm uma ação muito mais potente sobre o timo do que vírus e bactérias.
Então, controle mental. Ele governa o sistema circulatório, purifica o sangue através dos pulmões e realiza envio de oxigênio e prana para todas as células através do sistema arterial. Controla a pulsação do músculo cardíaco, vibrando e sintonizando na frequência do astral superior, comandando sentimentos elevados. O chakra cardíaco, junto com o chakra frontal, atua no processo de intuição. O chakra frontal é o terceiro olho, então ele é responsável pela ampla visão, né? E vai captar os aspectos intuitivos. O chakra cardíaco, como ele é o centro dos sentimentos sublimes, através do sentimento de compaixão, ele estabelece um parâmetro. Ele vai ser tipo um termômetro para orientar aquele processo intuitivo de forma adequada. As pessoas regidas por esse chakra, quando em desequilíbrio, são imensamente vulneráveis, deixando-se magoar facilmente em decorrência daquilo que costumam chamar de incompreensão alheia. Falta de vitalidade, apatia para tudo e para com todos, pessoas completamente insensíveis, pragmáticas, secas, muito racionais, sem percepção para a harmonia ou para as coisas belas da vida. As pessoas ligadas ao quarto chakra entram num estado de vibração de compaixão, desprendimento, sabedoria e amor incondicional, onde todos os apegos aos prazeres terrenos, honras e humilhações não o preocupam mais, vivendo em plena harmonia com o mundo que o cerca e com o mundo que pulsa em si mesmo. O estado de amar incondicionalmente, né, faz esse chakra ir abrindo cada vez mais e recebendo cada vez mais energia. E essa condição de amor incondicional é um dos primeiros passos para atingir aquele estado elevado de consciência. Eles são importantes nos processos de comunicação mediúnica com espíritos superiores. No chakra cardíaco, vi esses dias, a espiritualidade consegue obter um tipo de ectoplasma que é utilizado em alguns tipos de cura espiritual. E por ser o centro dos sentimentos sublimes, a espiritualidade forma um elo com aquele instrumento mediúnico, um elo que é estabelecido por esse sentimento. Aí a intuição fica mais forte e aquelas ondas energéticas que vêm do plano espiritual, elas se tornam mais potencializadas. Daí aquela importância, né? Quem está no centro espírita, seja fazendo o que for, né? Se você está de boa vontade, na intenção de que aquela pessoa tenha o que ela está buscando, né? Que você nem sabe muitas vezes o que ela quer no passe, você não sabe o que a pessoa está precisando, mas você está ali com um amor na pessoa, desejando que realmente ela obtenha aquilo que ela veio buscar, a espiritualidade faz aquele elo com você e aquela energia que vem do plano superior, ela é muito potencializada. E a gente não precisa fazer nada, porque a gente é só um canal, basta que a gente esteja ali com amor, se doando com amor. Estão descobrindo o chakra cardíaco as duas, né? Não, o que eu achei interessante, porque eu nunca tinha lido nada que falasse a respeito de ectoplasma no chakra cardíaco. E eu falei assim, olha só, né? E é uma conexão que é feita justamente por causa dessa vontade de você querer que a pessoa esteja bem, né? Voltando lá ao time, a Helenita, para diminuir a ansiedade, ela faz massagem aqui. Bem nessa região do peito. Bem nessa região. Então, quando você está muito ansioso, nervoso, faça uma massagem aqui que você melhora bem no meio. Até porque dói. Dói. Você consegue tocar o ponto certo, porque ele dói quando a gente não está bem. E na yoga se ativa através de toques, né?
vibração, né? Assim, ó. Como é que é? Venha mostrar aqui. Assim, vem cá. Vem aqui. Ó, igual o Tarzan. Não, tem que mostrar mal. Ah, meu Deus do céu. Ó, vou brincar Tarzan aqui, ó. Parece uma... Já tentou, Pois é. Os desequilíbrios físicos são inflamações e infecções cutâneas, reumatismos, resfriados e doenças do sistema imunológico. Os desequilíbrios psíquicos são desordens nervosas, dificuldade de crescimento espiritual e equilíbrio, amor possessivo, empatia e vida desarmônica. Pode ser a sede dos problemas afetivos. As energias dos 4 chakras inferiores simbolizam os 4 antigos elementos do nosso planeta: terra, água, fogo e ar. Os 3 chakras superiores estão ligados simbolicamente aos elementos etéricos e espirituais superiores da criação, sendo o chakra cardíaco um chakra de transição que serve de intermediário entre as energias terrenas inferiores e as energias espirituais superiores. O chakra laríngeo, chamado de Vishuddha, que significa purificação, é o lótus de 16 pétalas que tem a cor azul. Ele é localizado na parte frontal do pescoço, acima da glândula tireoide, responsável pela expressão das comunicações, tanto físicas quanto espirituais, e rege a expressão do espírito. Associado ao corpo mental inferior, através desse chakra, o ser humano consegue identificar a linguagem e a mensagem do universo. Esse chakra ele é considerado um elemento extrafísico que estabelece a relação da pessoa com a vida e com o mundo ao seu redor. Todas aquelas informações emocionais e mentais que estão inseridas no cotidiano, elas só vão ser bem interpretadas se esse chakra, que é o chakra da comunicação, estiver funcionando de forma adequada. Porque quando a gente fala em chakra da comunicação, a gente pensa isso aqui, né? Essa comunicação. Só que a função desse chakra vai muito além da atuação da voz humana. Ele engloba também a relação do indivíduo com a mensagem que a vida traz para ele. Então, é realmente a comunicação, né? A comunicação global. A vida traz uma mensagem e se esse chakra estiver bloqueado, ele não vai ser capaz de captar o que está sendo transmitido para ele. Ele é associado com o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por toda aquela reação que traz calma para o nosso corpo, né? Para restabelecer o corpo depois de uma situação de emergência, de perigo, que é diminuição de frequência cardíaca, diminuição de adrenalina, pressão arterial. Ele atua durante a clareaudiência de sons provenientes do mundo físico e do mundo espiritual também. E ele é o centro da vontade. Responsável pela saúde do aparelho fonador e auditivo e vias respiratórias, boca, nariz, traqueia e pulmão. Atua sobre a tireoide e paratireoide. O bloqueio leva a dificuldade de comunicação, dificuldade de entender a própria vida e o mundo e dificuldade de identificar as mensagens da vida e do universo. As pessoas sob influência deste chakra são comunicativas, extrovertidas e com muita dinâmica de voz. Tem criatividade, energia na palavra, intenso magnetismo verbal e atividade ampla da tireoide. Favorece a percepção acentuada da necessidade de servir a humanidade e participa tanto da vida física quanto da visão transpessoal do indivíduo. Permite a psicofonia e os desequilíbrios físicos são perturbações endócrinas e da linfa, envelhecimento precoce e quadros de asma.
Os desequilíbrios psíquicos são falta de criatividade, dificuldade de comunicação, de inspiração, harmonização, falta de coragem para ser crítico e objetivo e grande imersão na intolerância, na ignorância e na depressão. O chakra frontal, chamado de Ajna, significa sentir e controlar. É o lótus de somente 2 pétalas localizado entre as sobrancelhas, que possui a cor índico, é o chamado terceiro olho, é o chakra da espiritualidade superior, relacionado à glândula hipófise ou pituitária. Essa glândula produz hormônio que controla o funcionamento de várias outras glândulas também. Os antigos, que eles usavam muito os pensamentos, eles tinham o terceiro olho, que se diz, o frontal aberto. Não só no Egito, mas em outras... Na Índia. Na Índia, eles pintam, né? Já. E o desenho que os egípcios fazem no corte do crânio é exatamente a região onde se localiza. Ele governa o intelecto. Os neurônios e demais departamentos do cérebro tornando-se responsável pelos 5 sentidos humanos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Ele é ligado à capacidade intuitiva e à percepção sutil, associado à clarividência. Ele é associado ao corpo mental superior, que é o corpo da inspiração, é onde se originam as ideias, antes das ideias tomarem forma. As doenças causadas por disfunção desse chakra podem ter sido produzidas pelo fato da pessoa não desejar ver algo que é importante para o crescimento da sua alma. A grande atividade facilidade em conciliar razão e sentimento. O chakra frontal, ele faz a conexão do fluxo de energia que vem do coronário, que é o representante da mente, com o fluxo energético que vem do cardíaco, que é o centro dos sentimentos elevados. E aí a pessoa ela vai ser mais ponderada nos seus julgamentos pessoais, expressando-se com maior clareza e exatidão. Ela não vai ter a rigidez da falta da visão mais ampla. Ele tem uma ação mais psicológica e relacionada à harmonização com a vida. A atividade do frontal, ela leva uma visão mais ampla da vida, do universo, então tem uma melhor compreensão. Os desequilíbrios, a pessoa acaba absorvendo muita vitalidade do chakra coronário, cujo teor está além da sua capacidade de transformação. Leva a hiperatividade mental, esgotamento, apatia e estresse, dificuldades de aprendizado e olhar deturpado sobre a vida e a moral, dando origem à falta de bom senso. Dificuldades com habilidades psíquicas que vão estar bloqueadas, bloqueios emocionais, falta de conscientização por viver muito no intuitivo, sem situar-se no aqui e agora. E tem a possibilidade de doença mental, porque a pessoa perde a conexão com a realidade. O baixo funcionamento da glândula hipófise provoca alterações hormonais. E o grande desequilíbrio está na dificuldade de autocrítica e visão psíquica mais clara. Vai ter dificuldade de interpretação de informações espirituais, informações morais, e aí a pessoa não consegue interpretar de forma adequada. No chakra frontal também, né, tocando o dedo e projetando energia, a gente consegue provocar incorporações. O aumento da atividade é observado em pessoas que têm ampla visão da vida, ocorrendo excesso de valores e cobranças para consigo e com o próximo. A pessoa pode apresentar insônia e constante pulsação na região da cabeça correspondente ao 6º chakra.
O chakra coronário, chamado de Sahasrara, que significa multiplicado por 1000, é o lótus das 1000 pétalas, o mais brilhante dos chakras, localizado no alto da cabeça, apresenta cor violeta e relaciona-se com o padrão energético global da pessoa e com o grau evolutivo. Associado à glândula pineal, faz a ligação entre mente perispiritual e o cérebro físico. Ele preside os demais chakras e é o mais importante dos chakras, relacionando-se diretamente à iluminação espiritual e união com o divino e abrigando a sede da consciência humana. Ele, através do chakra coronário, a pessoa consegue fazer uma conexão mais forte com inteligências extrafísicas. Ele se relaciona com a glândula pineal, que é um órgão psíquico por excelência, uma estrutura cristalina que recebe informações a partir da alma e dos corpos sutis, especialmente do corpo astral. Está ligado ao sistema de chakras através de um circuito energético especial que está relacionado com a ascensão das energias da personalidade para um nível mais elevado e espiritual da consciência. A glândula pineal, ela regula ciclo de reprodução, ativa o sistema imunológico e controla os nossos ciclos de sono e vigília. Ela é chamada de glândula da vida espiritual. Ela é muito citada no Dicionários da Luz, né? Lá o André Luiz chama ela de epífise e fala que é um órgão de grande expressão do perispírito. Essa glândula é muito estudada pelo Instituto de Física da Unicamp, não só pela importância dela no nosso metabolismo, mas por causa dessa relação com o mundo espiritual. Ela produz os cristais de apatita, que muita gente confunde com calcificação. E é justamente esses cristais de apatita que são capazes de captar os campos eletromagnéticos que fazem essa relação com o mundo espiritual. O chakra coronário, ele se relaciona com o córtex cerebral, que funciona como uma rede de intercâmbio psíquico. Guarda estreitas relações com todos os registros da memória espiritual, elementos importantes nos processos de regressão de memória. Ajuda na percepção psíquica e associado à profunda busca interior e à busca espiritual. Eu não lembro o nome desse livro, acho que é Cura Espiritual, fala bastante do chakra coronário e da glândula pineal, até para justificar, né, que a gente sempre escuta que nos sanatórios, né, não são loucos, mas são médiums que não têm noção do que está acontecendo com eles. Aqui fala bem legal. O sétimo chakra, o chakra dos místicos, pode ser também o dos esquizofrênicos. É um chakra ligado à iluminação. Segundo Ronald Lake, o pai da antipsiquiatria, os místicos e os esquizofrênicos se encontram no mesmo oceano, mas lá onde o místico nada, o esquizofrênico naufraga. O místico é capaz de aprender e gerar visões após vida, de entrar em estados de felicidade, de samadhi e de união, enquanto o esquizofrênico ignora o que lhe acontece. Ele está aqui e ao mesmo tempo do outro lado. Qualifica-se de delírio místico a desregulagem do sétimo chakra, que tem necessidade de ser regulado da mesma forma que a sua glândula endócrina correspondente, a epífise ou pineal. Então explica bem certinho. Eu li mais ou menos quase o mesmo texto no livro Transtornos Mentais. Bem bom. Explica sobre isso. Quando em excesso de vitalidade, o chakra coronário opera de forma desordenada, absorvendo um teor energético superior à sua capacidade de processamento, o que gera hiperatividade da glândula pineal, com prejuízo direto a certas funções cerebrais. Tem a função de conectar-se às correntes de pensamento superior que circundam a aura magnética do planeta, sendo responsável por uma vida mais elevada e pela ampla consciência
consciência do espírito. Quando desvitalizado, precisa de energia psíquica, extraída constantemente do grande oceano de vibrações mentais que preenche o universo, o fluido cósmico universal. A pessoa apresenta dificuldade de concentração, observando-se uma tendência ao sono descontrolado e dificuldade de manter a mente alerta em momentos que exijam concentração. Quando predomina a facilidade de conexão e pensamentos elevados, ele está associado ao chakra básico, tendo como funções receber e transmutar as energias físicas em energias superiores. Grande acúmulo energético à espera de um metabolismo perfeito congestiona o coronário, refletindo em sintomas como forte pressão ou dores de cabeça. Os desequilíbrios físicos são perturbações da visão, reumatismo, meningite cerebro-espinhal, afecções dos rins e da bexiga, uma vez que os rins nutrem o cérebro através da medula. Os desequilíbrios psíquicos são perturbações mentais e emocionais graves, crises de êxtase em alguns momentos em que o desenvolvimento da espiritualidade, do amor, da paz e de espírito e do eu maior estejam afetados, dificultando o entendimento do que significa e da importância da vida, o que impede a pessoa de atingir o equilíbrio energético necessário para alcançar sucesso e felicidade em tudo. E aí na sequência os nadis, né? Então os nadis, eles vão sair do centro dos chakras e eles vão em direção à periferia do corpo. Eles não possuem matéria física, eles são só matéria energética sutil. Nesse trajeto do centro do chakra para a periferia do corpo, eles vão ficando cada vez mais finos. Eles podem ser mais finos que o fio de cabelo. E tem muita confusão na literatura que fala que eles são nervos, mas não são nervos. Eles só acompanham o trajeto dos nervos. Filamentos energéticos? Filamentos energéticos. Ó, filamentos energéticos, condutores de energia conectados ao centro dos chakras. Nadi significa canaleta, então são formações de energia em forma de canaleta. Eles são filamentos que conduzem energia, né? Essa energia flui, é o prana que circula através deles, vai nutrir todo o corpo, exerce função extrasensorial, causando em partes respostas empáticas e instintivas. São constituídos por delgados filamentos de matéria energética sutil. Eles representam uma extensa rede de energias fluidas. Foram descritos mais de 72 mil canais de energia etérica na anatomia sutil dos seres humanos. Aqui a representação dos nadis, né? Eles saem do centro dos chakras em direção à periferia. Nós temos três principais, o Sushumna, Pingala e Ida. Quando a energia circula através do Pingala, diz que é uma energia ativa, e quando circula no Ida, diz que é uma energia passiva. Sushumna ao centro, seguindo o trajeto da coluna vertebral. Ida à esquerda, Pingala à direita. Eles fazem esse trajeto helicoidal e daí eles se entrecruzam em vários pontos ao longo da coluna vertebral, e o ponto onde os três se cruzam são os pontos onde estão localizados os chakras principais. Sushumna, talvez o mais importante, segue o eixo da coluna vertebral, tem cor vermelha, é o canal onde circula a energia Kundalini. Apenas se abre e flui livremente quando Ida e Pingala estão balanceadas e em equilíbrio. Pingala é relacionado ao princípio masculino, representado pela extroversão e energização. É o nadi solar
corresponde ao lado direito do cérebro e vai da narina direita até o chakra básico. Representado pela cor vermelha, circula a energia yang, controla o sistema nervoso simpático, estimula atividades de planejamento do corpo e mente. É responsável pela parte lógica, racional e analítica do intelecto. Quando está sobrecarregada devido à agitação da vida, podemos ter dificuldades em dormir, de concentração e também podemos ficar ansiosos, impulsivos e irritados. Ida corresponde ao princípio feminino. Ele é representado pela introversão e serenidade, ao nadi lunar e corresponde ao lado esquerdo do cérebro. Vai da narina esquerda ao chakra básico. Representado pela cor branca, circula a energia yin. Controla funções do sistema nervoso parasimpático que acalma a mente e o corpo. Está relacionado com emoções, sentimentos e memórias. E quando se torna muito forte ou dominante, ocorre cansaço, depressão, introversão e uma incapacidade de ver as coisas com perspectiva clara. Ambos partem de um ponto entre as sobrancelhas e descem até o chakra básico. Possuem uma estreita relação com o sistema nervoso físico, portanto, influenciam a natureza e a qualidade da transmissão dos impulsos nervosos numa rede constituída pelo cérebro, medula espinhal e nervos periféricos. A disfunção patológica no nível dos chakras e nadis pode estar associada a alterações patológicas no sistema nervoso. Existe um alinhamento especial entre os grandes chakras, glândulas e plexos nervosos que é necessário para a otimização da função humana. Os meridianos já é o contrário, né? Os nadis partem do centro do corpo em direção à periferia. Os meridianos vêm da periferia para os órgãos profundos do corpo. Eles captam energia externa. Eles atravessam todos os tecidos do corpo. Através deles, a energia que penetra, passa energia que penetra no corpo através dos pontos de acupuntura que são localizados na pele e flui até os órgãos mais profundos, levando a esses um alinhamento vital de natureza energética sutil. Eles precedem no desenvolvimento e a disposição especial dos órgãos embrionários. Isso foi constatado com pesquisa em embriões de várias espécies. Antes da formação do órgão, já existia o ducto do meridiano. Então, eles evidenciaram uma ligação entre o meridiano e o núcleo das células. E esses meridianos, eles coordenam e orientam a distribuição das células naquele embrião que está se formando. E ele vai atuar a nível de divisão celular. Ele é importante no papel, tanto na reprodução como na diferenciação de todas as células do corpo. Tem relação direta com os sistemas nervoso e circulatório. O que afeta um desses sistemas afeta o outro também. Os meridianos e o sistema nervoso operam de forma complementar. Eles trabalham em harmonia, transformando aquela frequência vibracional em manifestação fisiológica. Os pontos de acupuntura apresentam características elétricas singulares. Alterações neurohormonais produzidas pela estimulação da acupuntura podem facilmente ser medidas no nível físico. Aquilo que a gente falou do brilho, né? Além de ter uma característica energética diferente da pele ao redor do ponto de acupuntura, eles apresentam também um brilho. Então, numa eletrofotografia ou uma pessoa que tem a capacidade de visualizar, vai ver que aquele ponto tem uma alteração no brilho, existe uma alteração energética. Essa alteração do corpo etérico, que é evidenciada no brilho dos pontos da acupuntura, antecede
Pode ser horas ou até semanas, acho que até mais, né, dona Tânia, a alteração se manifestar no corpo físico. Os meridianos, eles são importantes tanto para tratamento, né? Tem uma alteração energética, estimula com a agulha da acupuntura, como também para detectar antecipadamente uma disfunção orgânica. Parece que esse estímulo energético da acupuntura pode ser potencializado quando faz a eletroacupuntura, que ligam pequenos eletrodos na pontinha da agulha e emite... Já fiz isso. Eu também. Já fiz isso. Eu também. Eu já fiz de como. É uma interface de trocas energéticas entre o corpo físico e os campos de energia existentes ao nosso redor. Então, são energias ambientais, energias cósmicas e energias dos corpos de dimensões superiores, que são captadas pelos meridianos. A rede de meridianos forma uma interface, uma estrutura energética etérica, que capta energias de frequências superiores e as transmite para o corpo físico. Os meridianos constituem aquela interface físico-etérica, né? Que é o primeiro elo físico entre o corpo etérico e o corpo físico. Os meridianos são os condutores do fluxo de energia que forma essa rede energética sutil. Os pontos da acupuntura são a porção fisicamente mais acessível da interface físico-etérica. Mais uma diferença entre nadis e meridianos, né? Nadis não tem uma contraparte física, os meridianos têm aquela porção da pele. São denominados de acordo com o órgão ou função que representam. Nós temos 14 meridianos principais, sendo 12 pares e 2 ímpares. Aqui são os meridianos pares, é o meridiano do intestino grosso, do estômago, vesícula biliar, coração, intestino delgado, bexiga, rim, circulação, sexualidade, triplo aquecedor, baço, pâncreas, fígado e pulmão. Os ímpares são o vaso governador e o vaso concepção. Aqui é a representação dos meridianos pares, eles se distribuem dos dois lados do corpo. Os meridianos pares, eles são ligados a sistemas de órgãos específicos no interior da estrutura humana. São pares e simétricos e formam a grande circulação energética. Percorrem o tronco e as extremidades do corpo. Os dois meridianos ímpares, vaso governador e vaso concepção, são assimétricos, têm pontos próprios, formam uma pequena circulação energética, que tem função reguladora sobre a grande circulação energética. Ele tanto fornece energia para a grande circulação energética, como também é uma via de descarga, quando tem muito acúmulo de energia na grande circulação. Os meridianos ímpares, eles passam verticalmente pelo centro do corpo. Eles podem ter natureza yin ou yang. A energia yang vem do alto em direção à terra. A energia yin vem da terra em direção ao alto. No meio estamos nós, né, sofrendo essas influências. Os meridianos yin são pulmão, baço, pâncreas, coração, rim, circulação, sexualidade e fígado. E o yang é o intestino grosso, estômago, intestino delgado, bexiga, triplo aquecedor e vesícula biliar. Eles se agrupam em pares, um de natureza yin e um de natureza yang. Eles são chamados então de meridianos acoplados. Eles representam funções inseparáveis, mesmo que organicamente pertençam a sistemas distintos. Quem já fez acupuntura sabe, né? Às vezes vai tratar estômago, junto tem que tratar o pulmão, porque tem a relação, eles são meridianos acoplados, né? Então tem que ser tratado conjuntamente. Senão não resolve nada. Às vezes a gente acha estranho, né? Mas o que tem a ver? Tem a ver. O meridiano vaso governador,
Comanda os meridianos Yang e está relacionado com a energia física da ponta do cóccix até a primeira vértebra dorsal e com o psiquismo no resto do seu percurso. Possui características masculinas, tonifica a força física, psíquica e moral. Tem controle e direção do vigor e da ação correspondente à força física e mental. E tem uma relação estreita com o sistema nervoso central. O vasoconcepção comanda os meridianos Yin e atua sobre as funções geniturinárias, digestivas, respiratórias. É responsável pela manutenção do equilíbrio energético do organismo e possui características femininas em função da predominância da energia Yin, o que significa relacionar-se com, o que justifica relacionar-se com o nascimento e o crescimento. Aí uma descrição de Joana de Ângeles que fala bem legal do nosso agregado humano. Ela fala que é um maravilhoso conjunto de fenômenos constituídos por energia pensante, energia modeladora e energia condensada, agindo e interagindo simultaneamente em diversas faixas de vida, em um maravilhoso universo multidimensional, igualmente fantástico e maravilhoso. Esse maravilhoso conjunto agregado humano é capaz de levar-nos ao pleno exercício do conhece-te a ti mesmo e a plena certeza que somos exatamente aquilo que fizemos de nós. Enfim.